certo. E eu aposto que a Carmen Lúcia vai dar continuidade, sendo também a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, para a realidade do Brasil hoje. Raniele Veloso, vamos falar agora sobre a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas. É outra manchete aí da Raniele, Ari, falando sobre a votação que deve acontecer hoje. A PEC das blusinhas será votada hoje no Senado. O ministro Haddad cobra coerência da chinesa Shein no debate sobre as taxas. Vamos lá, Raniele. Pois é, está marcado para hoje aqui no plenário do Senado Federal esse projeto de lei que, na verdade, institui o programa Mover, mas que eles incluíram esse jabuti que taxa essas compras de até $50. E o que eu apurei aqui, Amadeu, é que o relator Rodrigo Cunha ainda não acertou todos os ponteiros para aprovação dessa proposta. O senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, disse ontem aqui que vai primeiro votar a urgência da tramitação do projeto. E isso deve ser, sim, aprovado. Mas ainda há divergências sobre o valor do imposto de importação, que foi aprovado na Câmara em 20% depois de uma negociação com o governo. Mas há empresários, inclusive, que estão fazendo lobby aqui, que querem essa taxação maior, entre 30% a 35%. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, claro que entrou nesse embate, porque na semana passada a Shein, que é uma das maiores empresas que vende aqui para o Brasil, de origem da China, que não vende para a China, mas sim para o exterior, disse em nota que a aprovação do projeto seria um retrocesso e que os preços iriam aumentar. Sim, isso é claro, os preços vão aumentar, e claro, sobre o consumidor. E Haddad cobrou nos bastidores, para os seus interlocutores, coisa que eu confirmei com uma fonte do Ministério da Fazenda, coerência da Shein, porque nos bastidores a empresa concordou com as regras do projeto que foi aprovado na Câmara e agora publicamente coloca, a população contra essa proposta. Vamos aguardar, de fato, se vai ser aprovado o projeto hoje. A urgência, tudo indica que sim. Uma dúvida também, Raniele, como se comportará a oposição, que na Câmara votou favorável, mas aí no Senado os sinais são de que a oposição vai votar contra para machucar o governo, é isso? Exatamente. Há aqui um sentimento de que vai ser uma votação apertada, por isso que eles também não conseguiram esse acordo, coisa que eu apurei, inclusive, com pessoas que participaram da aprovação do projeto na Câmara e que estão vendo dificuldade aqui no Senado, e o fato da oposição ter esse movimento contra o projeto da forma que está é um dos fatores, e claro, para prejudicar o governo. E aí o governo, professor Vila, vai votar a favor, independente do resultado, se favorável ou não, a oposição vai martelar aí nas redes, como é que é o termo novo? Macetar, né? Nas redes lá, olha aí, querem taxar, então, taxade, é o taxade e tal. Complicado, hein, professor? O próprio Jair Bolsonaro, dias atrás, voltou a falar, dentro das suas limitações cognitivas, que no seu governo não tinha aumentado os impostos, um monte de sandices que não bate com a realidade. A proposta ela é boa, é uma concorrência desleal, isso prejudica o comércio, os empresários, os empregados, a arrecadação fiscal. Portanto, o projeto é absolutamente correto. E cabe pensar que essas empresas podem transferir suas linhas de produção aqui para o Brasil, tendo em vista a importância do mercado consumidor, que nós temos aqui um grande mercado interno. Agora, com relação à oposição no Senado, claramente vai tentar confrontar com o governo, mesmo, como você bem lembrou, que tenha votado a favor dessa proposta na Câmara dos Deputados. O objetivo é um só, é desgastar. Não há nenhum interesse, pensando no Brasil, empregos, renda, tributação, isso, aquilo, mercado consumidor, nada disso. É querer simplesmente ficar prejudicando o governo. E prejudicar o governo é prejudicar eu, você, nós, todos que nos acompanham, é prejudicar o Brasil. Infelizmente, essa é a postura do extremismo bolsonarista na Câmara dos Deputados e, no caso em tela, no Senado Federal. Uma matéria que interessa, claro,
à indústria nacional, ao comércio brasileiro e aos trabalhadores do país, Guga. Claro, porque, querendo ou não, as varejistas do Brasil, elas têm uma competição que é desleal, né? Elas pagam uma centena de impostos, enquanto ali não se pagava imposto até compras de R$260 desses importados da Ásia. E a gente sabe que os produtos lá já são fabricados, enfim, de maneira mais barata, portanto já saem de lá mais baratos. E ainda não tem um imposto, é claro que para as empresas daqui, para os varejistas daqui, é uma competição que é desleal e bota em risco o emprego de muita gente. Agora, quem ficou do lado, né, dessa taxação, a gente está falando do Haddad, Taxad, agora quem ficou do lado foi o PL. Quem destravou essa questão lá na Câmara e fez com que fosse aprovado foram os votos do PL. E esses votos vieram depois do Bolsonaro mandar uma mensagem que teria sido lida pelo Altinês Cortez, o líder do PL, para convencer a bancada a votar. O Bolsonaro teria escutado os apelos do Luciano Hang, o dono de uma dessas varejistas, e teria, a partir do apelo do Hang, passado a apoiar algum tipo de taxação. Então, tem sim o dedo do PL e do bolsonarismo na aprovação dessa taxa. Agora, lá no Senado, vamos ver como é que vai ser. Estão querendo complicar o lado do governo, porque interessa, de fato, para o Haddad essa aprovação. Na Câmara, o governo não ficou do lado, não fez campanha para aprovar, uma parte ficou contra. Mas para o Haddad, de fato, interessa esse dinheiro que acabaria ajudando os estados. Os estados estão pedindo muito socorro para o governo federal. Então é um dinheiro, é um dinheiro que poderia resolver a vida do Haddad. Uma parte dos problemas do Haddad. Isso, do Haddad, dos estados e do país, Apoliano. Tem muito empresário que deseja, empresário que trabalha no Brasil, que produz no Brasil, que deseja uma concorrência leal, né? Por exemplo, o CEO da Renner, o Fábio Facchio, ele se manifestou dizendo que o setor está buscando uma isonomia, que não quer que as empresas brasileiras tenham nenhum tipo de vantagem. A defesa deles é que eles querem um tratamento igualitário. Inclusive, ele diz que não é o pobre que está sendo beneficiado, mas sim 4 gigantes mundiais que fazem esse comércio eletrônico. As principais, a gente sabe, AliExpress, a própria Shein, a Shopee e a Temu, que são as líderes nesse comércio de venda pela internet, venda por aplicativo e que vendem esses produtos asiáticos. Então, o discurso do empresariado é que eles estão buscando essa isonomia para poder garantir não só um melhor preço para o consumidor daqui, mas também a garantia do emprego nas suas redes de comércio. Amarrari. Olha só, a própria Renner tinha 22 mil funcionários e hoje tem menos de 18 mil. Claro que a explicação não é única, não é apenas essa concorrência, mas é também essa concorrência. Eu conversei com o relator da PEC das blusinhas, que é um deputado do Piauí, o deputado Átila Filho. Ele é o relator. E ele me disse, olha, os empresários queriam 60% de taxação. E o governo queria 0 a princípio. E a gente chegou a um bom termo. Ele até elogiou o ministro Fernando Haddad. O governo cedeu e os empresários também cederam. Aí eu perguntei, e o Senado? Eles, espero que os senadores tenham juízo de não desfazer tudo que a gente fez aqui. É o que se espera também. Fecha, Raniele, com a questão das drogas. É outra PEC aí polêmica, é hoje também? Amadeu, e só para fechar esse tema da economia, também o Congresso enviou, na verdade o governo enviou aqui para o Congresso agora há pouco o segundo projeto de lei complementar sobre a regulamentação da reforma tributária, que fala sobre aquele comitê gestor que vai gerir o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que faz parte do IVA dual, que é sobre as receitas que são arrecadadas e serão distribuídas para os estados, municípios, e também sobre as regras da previdência privada. A expectativa do governo era que esse projeto fosse aprovado, né, pelo menos o primeiro, que ainda está em grupo de trabalho na Câmara, fosse aprovado até o primeiro semestre, mas essas expectativas já estão sendo frustradas para até o fim do ano. Bom, sobre a PEC das drogas, essa sim, viu, Amadeu, tem previsão para votação às 14h30 na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. O relator é o deputado Ricardo Salles, do PL do Rio de Janeiro. Ele quer acelerar a votação